Entendimento, este é o título do capítulo 10 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou o Gladstone Jr. E eu sou Vicente Rodrigues. E este é o SemeaCast, seu podcast espírita. Vem com a gente? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. O cultivador do campo não prescinde do arado com que sulcará o corpo da gleba. O estatuário recorrerá ao burril para afeiçoar o mármore à ideia criadora que lhe inflama a cabeça. Vicente, explana pra gente esses dois primeiros parágrafos deste capítulo 10. Boa noite, Gladys. Boa noite a todos. Aqui nos dois primeiros parágrafos, o Emmanuel já aborda um tema que é justamente sobre as ideias, né? Que o nosso espírito manifesta um sentimento, no caso um desejo, e esse desejo vai criando, vai reconstruindo uma ação, igual ele fala no parágrafo aqui, sobre a ideia criadora. Então essa ideia criadora, ela fica na nossa mente de uma forma tão forte que a gente acaba transmitindo ela para a matéria. Então essa ideia, muitas das vezes, ela pode ser por influência ou pode ser, talvez, pelo meu desejo próprio de fazer uma criação de alguma coisa. Então, muitas das vezes, a gente interessado nesses reflexos de criação, a gente não dorme até que a gente manifesta esse pensamento, né, através de uma ação. E o intuito do entendimento com relação a essa criação dos desejos é somente a gente ter noção do que a gente está criando, né? Ou seja, um entendimento ali para que a gente evite de criar coisas que possam nos prejudicar e criar coisas mais salutares para nós, né? Então, quando a gente, por exemplo, diz, vamos em comunhão ter o desejo de criar coisas para ajudar o próximo e tal, então isso vai nos ajudando e vai nos aprimorando o espírito, no entendimento e na aperfeiçoamento do entendimento das leis divinas. Então, o nosso estudo, por exemplo, quando a gente entende verdadeiramente o conteúdo, né, através do estudo, fica mais fácil de eu materializar esse desejo. Então, eu entendo como que, por exemplo, uma célula funciona, né? Eu entendo como que uma doença reage sobre o meu corpo. Eu entendo o meu pensamento, a influência que ele causa sobre mim. Então, a partir desse momento, igual ele diz ali sobre, né, o prisma do pensamento, se você acredita que você tem uma doença, e os espíritos implantam muitas das vezes uma ideia dessa, é provável que a doença se materialize. Por que se materializa? Porque eu aceitei a ideia e imprimi sobre ela uma força maior, né? E nisso você é como se fosse um Deus que controla centenas e bilhões de células dentro do seu organismo. Então, você está impondo para ela uma situação, né? Quando Jesus fala, por exemplo, sobre a fé, a nossa fé, a sua fé te curou, é justamente isso. Então, a gente tem o poder de nos curar, como também temos o poder de nos adoecer. Então, a mente, ela tem uma imposição muito forte.
né? Então, o espírito reage sobre o perispírito que o corpo obedece. Então, essa influência, no caso, essa força motora criada pelo pensamento e pelas ideias, ela tem esse poder de influenciar-nos diretamente. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Entendimento que simbolize fraternidade operante. Conforme você leu no parágrafo anterior, ele diz sobre os reflexos, a produção de reflexos mentais protetores. Então, a gente, né, precisa recordar que a gente traz condutas do passado, tipo condutas morais, né, desejos, e esses desejos, no caso, eles entram sobre os reflexos na postura atual. Então, o intuito do espiritismo, o intuito das religiões, né, o intuito do esclarecimento é que a gente possa fazer essa correção gradativa no nosso espírito para que tenhamos uma conduta nova. Então, quando ele diz sobre a questão do entendimento, né, sobre as imposições, muitas das vezes, que a gente se depara no dia a dia, por que eu estou em tal situação e não em outra? São reflexões que a gente precisa adquirir e refletir sobre, porque essas reflexões, ela vai reconstruindo esses pensamentos que muitas das vezes a gente tem e muitas das vezes são destrutivos, né? Então, esses pensamentos trabalhados no decorrer do tempo, no decorrer do dia a dia, né, da forma correta, ele tem como intenção fazer com que a gente modere, né, o nosso pensamento da forma positiva. Então, a fraternidade, por exemplo, operante, igual ele diz no segundo parágrafo ali, é justamente isso. Então, quando você entra muito em atividade, você começa a absorver experiências de outras pessoas que vai reformular a sua conduta de pensamento. Então, baseado na experiência do outro, você olha para o seu reflexo, tipo, os seus desejos, as imposições que você quer para o dia a dia, e isso faz com que você entre numa nova conduta de pensamento, né? É tipo Jesus, por exemplo. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu já venci o mundo, cabe a cada um de vocês vencerem a vocês mesmos. Quer dizer que a gente já tem um exemplo. Então, baseado nesse exemplo, a gente precisa agora refletirmos. Então, essa reflexão para comigo me ajuda nesse entendimento de modelação de conduta, né? Então, entra uma moral atual com uma moral de entendimento novo, né? E o trabalho, ele tem a força de nos renovar a cada dia. Então, o trabalho, ele é digno, né? E ele precisa ser sempre operante. Então, o ser humano, ele nasceu de alguma forma para trabalhar. Tanto é que se a gente se estagnar, a gente entra numa situação, tipo, a gente pode adoecer, pode acontecer N coisas com o estacionamento do organismo. Então, todos nós nascemos para entender, né, para compreender e para nos melhorar. E o intuito da vida, conforme a gente sabe, é o aprimoramento, né, moral do ser humano. Porque a gente está em evolução. E essa evolução, ela não para, ela não cessa. Ela pode demorar um tempo, mas ela nunca estaciona. Simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Então, nessa frase ele diz, né, justamente a parte da simpatia, mas a simpatia, né, a boa conduta da simpatia, ou seja, para que a gente começa a exteriorizar e começa também a aprender novas coisas. Primeiramente, baixando um pensamento, né, que muitas vezes a gente tem pré-definido. A primeira situação é sempre entender que a gente está em condição de aprender e não de saber tudo. Então, a baixa conduta, tipo, de saber tudo, de ser uma pessoa, né, acaba sendo ignorante e tal, em qualquer tipo de ação. Então, a humildade, ela permite com que a gente aprenda sempre mais
E isso ajuda para que a gente influencie e seja influenciado de forma positiva, conforme a gente já estudou isso em outros capítulos, né? E a simpatia, igual ele disse, se converte em fulcro de força atrativa, né? Ou seja, que a gente acaba exteriorizando a melhor parte de nós para os outros. Muitas das vezes a gente de forma inconsciente exterioriza a parte ruim, a parte negativa, onde a gente percebe o clima um pouco tenso, um pouco pesado. Então a gente precisa aprender através, né, da força de vontade em auxiliar essa exteriorização positiva, né, que é da conduta boa, para que no futuro a gente se torne boas pessoas e homens de bem. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Então, muitas das vezes a gente tem o hábito de agir de forma explosiva, né? De forma que a gente acha que está no nosso normal e a gente, né, através de outras pessoas, percebemos que não estamos na nossa atitude normal, né? Então, quando a gente passa a olhar mais para a gente, quando a gente começa a entender os nossos pontos, as nossas definições, por exemplo, de mau humor, as nossas definições do que me leva, né, a situações de negatividade, a gente dá mais atenção a isso e tenta corrigir isso, para que isso não deixe nos levar no automático. Muitas das vezes a gente é levado no dia a dia muito automaticamente falando. Então a gente anda, por exemplo, numa rua sem prestar atenção ao que está se passando na rua e pode ser que, por exemplo, cortou uma árvore, sei lá, tem uma coisa diferente, a gente não percebe porque a gente está muito no automático. No dia a dia a gente está praticamente 70% do dia no automático. Então a gente precisa tomar o controle da situação e agir por nós mesmos, sem ter essa questão automática da vida. Então prestar atenção às nossas condutas de forma errada e tentar corrigi-las, né, e tentar aplicar para com elas uma conduta melhor. Categorizamos-nos bons ou maus conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que, no fundo, constituem cargas de energia eletromagnética, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes e infelizes com que lhes marcamos a rota. Conforme a gente já vem estudado no decorrer dos capítulos e conforme o Kardec pergunta aos espíritos, o nosso pensamento, ele é construtivo, né? Então, a cada dia que passa, nós emitimos novos pensamentos, influenciamos e somos influenciados, né? E conforme o Emmanuel explica aqui, com o desejo, né, a força de vontade, ele cria uma força magnética, e essa força magnética ela é atrativa ou destrutiva, né? E quando ele fala, por exemplo, que essa ação, no caso, através do desejo e da força, ele gera ele gera um retorno. E a gente sabe que o retorno ele pode ser feliz, né, positivo ou negativo. Então, entra naquela circunstância de que não existe o acaso. Tudo tem uma lei de ação e reação, né? E entra também na questão de que, se você não está tendo, por exemplo, uma vida saudável, pode ser que talvez os nossos comportamentos não estão sendo, talvez, muito corretos. É onde a gente precisa olhar os nossos comportamentos. E se o nosso comportamento estiver correto aos nossos olhos e perante a nossa consciência, então pode ser que talvez a gente só esteja pagando de alguma forma alguma conduta de forma imoral que tenhamos cometido para com outros em outro tempo, né? Então, quando Jesus impõe a questão da humildade como primordial, é porque a humildade ela te coloca sempre na situação de aceitação e não de cobrança, porque muitas vezes a gente tem o hábito de cobrar, mas sem entender o que está acontecendo, sem entender o porquê da situação, mas simplesmente se colocar como 100% correto. E
nós não somos Deus, então nós não sabemos realmente se estamos sendo, objetivamente falando, correto nessa circunstância. Então, a atitude de ser humilde, de baixar a cabeça, né, a gente sempre tem a ganhar. Como a passagem de Jesus, que se alguém te der um tapa no rosto, ofereça também a outra face. Então, para quem está recebendo e já tem a questão humildade, ele não vai encarar como um tapa, mas ele vai estar em posição de ensinamento para quem está empregando o tapa. Porque aquele que fere, a consciência dispara depois, né? Pode levar um tempo, mas a consciência cobra. Como diz o Chico Xavier, eu me sentiria muito mal se alguém me agredisse, né? Seja fisicamente ou seja verbalmente, mas eu me sentiria mal ainda se eu fosse o agressor, porque a consciência cobra. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos, e quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Conforme tudo na vida é energia, né, conforme a gente leu mais atrás, quando a gente tem esse hábito, muitas vezes, de ser colérico, irritadiço, agressivo, áspero, né, para com as outras pessoas, a gente cria ao nosso redor, no caso, um campo magnético, e esse campo magnético não é positivo, né? Só para a gente entender, é como quando a gente chega perto de alguém, né, e só pelo semblante dela, e como se diz, a energia, você já percebe que o ambiente não está legal, né? Então, a gente sabe que não é fácil fazer essas correções da noite para o dia, mas a partir do momento que a gente vai se analisando, a gente consegue nos corrigindo, né? A gente consegue nos corrigindo, e com isso a gente começa a atrair pessoas, no caso, positivas para o nosso lado. E quando a gente também age de forma negativa, as pessoas que se assemelham são semelhantes. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. Isso, porque a conduta da vida é o aprimoramento do homem. Então, cada circunstância criada, né, cada vida, cada reencarnação tem como objetivo o aprimoramento do ser humano, né, e de cada homem especificamente. Então, se você parar para analisar a vida, você vai ver que ela sempre te coloca em coisas, muitas das vezes, que a gente não concorda muito, até a gente ter aceitação. Então, se, por exemplo, eu não gosto do trabalho que eu estou, então significa que as pessoas que estão ali são pessoas que, como não existe acaso, em outras épocas tiveram contato. E nesse momento é hora de reajustamento. Eu não gosto da família que eu estou. Eu tenho problemas para com ela. Então, nesse momento também é um reajustamento, né? Então, a vida quer me ensinar. Então, a gente só sai desse ciclo quando a gente aprende a perdoar. E quando a gente perdoa, quando a gente vivencia novas experiências da forma positiva, ao contrário do que fizemos no passado, a gente vai migrando de família em família. Ou seja, depois que eu venci a mim mesmo e tive a parte do perdão, de perdoar e aprender a amar, aquele trabalho que eu tive problema e tal, o ciclo se encerra ali e abre um novo, para novos aprendizados. Então, a lei da reencarnação, ela é muito justa. Então, ela sempre nos coloca nos lugares que precisamos aprender alguma coisa. E muitas das vezes sempre vai em contradição com os meus desejos, para que a gente aprenda a ter aceitação. E a partir desse momento da aceitação, você está apto a aprender novos conceitos. Mas no Livro dos Espíritos tem a seguinte pergunta: precisamos passar por todas as experiências? E os Espíritos respondem que não, né? Então, tem situações que a gente consegue aprender com os outros. Então, se alguém me conta uma experiência negativa que tenha passado, e eu pego aquela experiência para mim, e entendo ela, reflito sobre ela e aplico sobre mim, então não há necessidade de passar por aquilo,
né? Então, alguns espíritos que já atingiram um grau de evolução maior conseguiram aprender dessa forma, através da conduta. Mas você estuda, aprende, mas depois você tem que passar pela experiência, óbvio, né? Para realmente deixar claro que você aprendeu aquele ensinamento. Mas sim, é possível a gente passar por uma experiência de uma forma que sem que eu seja imersa nela, né? Sem que eu precise apanhar com ela. Então, dá para aprender com os ensinamentos. Então, Jesus, por exemplo, nos ensina grandes coisas. Se a gente adquirisse todo o conhecimento que ele nos aplica e aplicasse sobre nós, a gente não precisaria passar por todos os sofrimentos que muitas das vezes a gente passa por teimosia nossa. Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cismos da evolução e pela face de sombra pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. Isso. Antes de reencarnarmos, né, antes de vir para o planeta, né, na nossa atual posição física, nós planejamos, né, junto com a espiritualidade, meios de se reerguer. Então, a gente tem aquela conduta de querer vencer a nós mesmos através dessa reforma íntima. Mas conforme o Emmanuel fala, todo dia é um dia de luta. Então, todos os dias a gente precisa se analisar e aplicar essa reforma íntima. Porque a obscuridade dos nossos instintos do passado, eles estão em defronta com a minha atual atividade futura, que no caso é a reencarnação atual. Então, esse reflexo, ele precisa ser sustentado diariamente. Quando os espíritos dizem para a gente orar e se vigiar, é justamente por conta disso. Porque a oração, ela tem a imposição de dar uma proteção para aqueles que querem caminhar. Então, quando você não ora, por exemplo, quando você não conversa com Deus, quando você não faz uma reflexão diária, automaticamente o seu espírito fica meio que jogado. Então, quando você vai deitar para dormir, por exemplo, se você tem desejos ainda, paixões, você vai atrás dessas paixões, né? Então, essa vigília, ela precisa ser constante. E por isso que Jesus disse, orai e se vigiai. Porque, né, os perseguidores, eles estão ao nosso derredor. Muitas das vezes ainda não nos perdoaram e desejam a nossa queda. Então, aqueles espíritos que muitas das vezes, né, a parte do reflexo, muitas das vezes nos acompanham, após você mudar a sua conduta, pode ser que você também contribua para que eles também mudem a sua conduta. Ou seja, acaba sendo o efeito dominó. O espírito que queria a sua maldade ali, ele se converte com a sua mudança. E te perdoa e deixa a maldade de lado. Né? Da mesma forma que a gente tem um reflexo no dia a dia. Um pai de família, se ele não der o exemplo através das atitudes e só pelas palavras, não vai resolver, porque pode chegar um momento que o observador vai falar, mas a sua atitude não condiz com o que você fala. A gente pode omitir na palavra, mas não nas atitudes. A própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima do fulgor pleno do sol, por baixo a escuridade do abismo. Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência. Conforme a gente vem lendo, né, a gente sabe que essas experiências da vida vai montando um acervo de informações muito grande, onde essas informações nunca se perdem. Né? Você pode reencarnar N vezes, mas a informação está guardada no seu subconsciente. Né? E é o que a gente acabou de comentar. Então, o meu eu do passado, ele bate de frente com o meu eu de agora. Né? Com os propósitos, os ideais que tenho agora. Então, os desejos remanescentes do passado vêm de fronta com o de agora. Só que agora entra uma conduta diferente, onde a gente precisa trabalhar essa conduta. Impor desejos, impor vontades em cima de paixões. Ou seja, o estudo nos liberta, é libertador. Mas o desejo, ele está impregnado muitas das vezes ainda no nosso espírito, porque vivenciamos isso muito no passado. Então agora, esse ensinamento que os irmãos, né, mais evoluídos que nós, por exemplo, Emmanuel nos deixa, entra em defronta com o agora. E é quando o Allan Kardec diz sobre a questão da vontade. Então a vontade tem que prevalecer para que a gente consiga vencer.
Aí essa vontade vai prevalecer não hoje, mas amanhã, depois de amanhã. Então, um dia após o outro, um dia de luta após o outro. Até que um novo hábito se remonta em cima do hábito antigo. E você já não sentirá mais vontade nem desejos daqueles que você tentou vencer, porque agora você tem uma conduta nova. E, ou seja, aconteceu uma reforma íntima dentro de você. E esse é o objetivo das encarnações. E por isso que é importante o entendimento. Porque o entendimento, ele é baseado na libertação. O entendimento de cada coisa. Ou seja, eu entendo que o meu problema é esse, porque eu estudei ele. Eu simplesmente não olhei de fora ele. Tipo, eu não vi o meu problema como um problema qualquer, mas eu compreendi. E cada vez que a gente compreende, é mais fácil da gente trabalhar. É tipo um gatilho. Se você entende o que te leva àquele gatilho, você começa a contornar a situação. No começo é difícil, mas a partir de um tempo começa a se tornar fácil. Eu vi um vídeo recentemente do Chico Xavier, e o Chico Xavier fala uma situação que até os seus 17 anos foi um pouco complexo para ele trabalhar as faculdades dele, por exemplo, mediúnico, né? Entender e colocar em dia. Mas depois dos 17 para frente se tornou mais fácil, né? Então, no começo, tudo na vida é um pouco complicado, mas depois de um tempo se torna fácil, se torna habitual. O problema é só o primeiro passo. Mas se a gente se liga no primeiro passo e se esforça um passo de cada vez, a espiritualidade nos apoia a essa mudança e as coisas começam a ficar mais fácil. Porque as paixões já não dominam sobre o ser humano, e sim a força de vontade atual. Conforme diz o Kardec, né, no Livro dos Espíritos, pode sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E ele responde sim, e frequentemente fazendo esforços muitos insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforço. Então, o esforço, realmente, ele não é uma situação simples. Então, no começo, entra como se fosse uma abstinência, tipo, das suas paixões ali, querendo sobressair sobre qualquer coisa. O esforço ele é muito difícil de ser medido no começo, porque ele requer muita atenção e muito desejo positivo, né? Então, realmente é uma conduta ali de disciplina muito árdua no começo, mas no final das contas, só temos a ganhar com essa atividade. Mas no começo ela não é fácil e ela nos cobra muito. Desatando, assim, as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas. Há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade, como o lavrador que estabelece diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda. E assim, como o trabalhador rural extingue a praga, salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência, sem alentá-la. Então, quando o Emmanuel diz aqui sobre a questão de plasmar as boas ações, né, o plasma é tipo manifestação física. Então, ele está querendo dizer, tipo, para que as atividades de caridade sejam sentidas, que tenham valor, e não seja uma coisa rotineira, tipo, simples, por imposição de fazer, mas simplesmente feita de coração, né? Que aí entra o entendimento. Tipo, eu estou fazendo isso porque eu quero fazer isso e eu me sinto bem fazendo isso. E isso preenche, no caso, igual a gente vem falando, o nosso vazio. Eu ouvi uma frase do Paulo de Tarso que diz que às vezes é necessário a gente se esvaziar para que Jesus preencha o vazio do nosso coração. Então, o que ele quis dizer? Muitas vezes a gente está cheio, mas cheio de quê? Cheio das nossas más paixões, dos nossos desejos, mas a gente não se esvazia para que a espiritualidade preencha esse vazio, para que Jesus preencha e nos dê novas visões,
para que a gente consiga ter novas condutas e para que a gente tenha paz de espírito e caminhe, né, conforme os desejos da espiritualidade. E continuando aqui, quando ele diz separar, por exemplo, o criminoso da criminalidade, né, todos aqueles que têm um conhecimento, né, em liberdade, têm obrigação de auxiliar quem vem um pouco mais atrás. A gente precisa entender que errar é humano, mas muitas das vezes a gente age com imposição para quem erra e esquece que a gente também já errou em outras circunstâncias. Então Jesus tem uma passagem sobre essa situação, né, que a gente muitas das vezes age de forma ríspida com quem deve para a gente, com quem deve para nós, mas quando a gente deve para alguém, a gente quer que a pessoa seja pacífica, né, para conosco. E na passagem de Mateus, João 23, 32, ele diz: Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não deveis tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então a gente precisa ter compaixão para com os outros, né? Porque a espiritualidade, conforme a gente vai tendo compaixão para com os outros, o erro dos outros, a espiritualidade, quando a gente mais precisa, também saberá nos dar conforme o nosso merecimento. É por isso que a espiritualidade sempre diz que a vida, ela é um repleto efeito e causa, porque tudo que a gente planta, a gente colhe, e a gente sempre está em plantação, a todo tempo. Apequenar-se para ajudar sem perder a altura é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Entretanto, só o culto infantigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina, a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. E aqui, para completar, ele diz, né, o esforço necessário ao nosso burilamento e estar em comunhão com Deus, né? Então, essa comunhão entra naquela questão que a gente diz da vontade, né? Hoje eu estou desanimado, então pegar um livro, se automotivar, ter contato com pessoas que estão em situações piores do que a nossa, e basta a gente talvez olhar para o lado e a gente encontra. Então, a vida sempre tem um ensinamento. Como se diz o ditado popular, a cada circunstância é possível tirar um ensinamento dali. Só que muitas das vezes a gente não se permite ver o ensinamento, né? E quando a gente diz então sobre o entendimento, que é o título da mensagem de hoje, é a gente significar cada situação, né? Ou seja, ressignificar cada situação. É olhar o que a gente está passando no mínimo dos mínimos dos mínimos dos detalhes. E entender o porquê que estamos passando. E a partir desse entendimento, fazer uma reflexão. E a partir da reflexão, uma reforma íntima. E a força da natureza, ela vai propondo novas situações para nós. E aonde a gente via problema, a gente passa a ver solução. E a partir disso, a nossa vida começa a melhorar, né? E conforme os Espíritos nos ensinam que todas as vezes, e Jesus tem a passagem muito clara também, que todas as vezes que a gente auxiliar aqueles que estão em condições piores do que a nossa, o Deus e a espiritualidade superior auxiliará aqueles que vêm ao nosso contato e a nossa família. Então a nossa família estará sempre amparada pela espiritualidade superior. E a vida é um ciclo sem fim. Então a gente sempre precisa olhar, né, o nosso ciclo e aquelas pessoas que estão ao nosso derredor, porque a nossa família, no final das contas, se tornará universal. Muito bem, este foi o capítulo 10 do livro Pensamento e Vida. Se você ouvir a gente pelo Spotify, não se esqueça de ativar as notificações para toda vez que a gente lançar um episódio. Não se esqueça também de avaliar a gente, é muito importante que você dê 5 estrelinhas pra gente lá. Se você ouve a gente pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de curtir os nossos vídeos.
Novos episódios todas as sextas-feiras, às 18 horas. E não se esqueça de seguir a gente também lá no Instagram, @semeiacast. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Pai nosso, que estás no céu, santificado